Amigos, sou Maxwell Palheta, do blog priscilimaxwellpalheta.com, e hoje nós estamos aqui com mais um Hangout ao vivo, um programa com o pastor Enoque ao vivo, e hoje nós vamos falar, ou melhor, o pastor Enoque estará falando sobre a saúde espiritual da igreja, o que leva a igreja a estar doente como está, o que leva a igreja a permanecer da maneira que ela se encontra. Mas antes, eu quero ler apenas um comentário, um texto que eu fiz há pouco, para tentar elucidar as palavras do pastor Enoque. Diz assim: Marcos, capítulo 1, versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Tais palavras poderosas foram repetidas inúmeras vezes. Esta é a vontade de Cristo: limpar, sanar, curar, transformar, fazer acontecer a santidade. Como se não bastasse tantos exemplos, advindo do Mestre, 2000 anos depois de sua morte e ressurreição, a igreja escolhe ser enferma. Nunca se viu tantas loucuras promovidas por aquela que deveria ser santa. Mas por que tal sandice? A desnecessidade tornou-se evidente e perde-se o valor. Vivenciamos a caricatura do abominável, da tristeza e da desolação. O corpo vivo agora padece e geme seu próprio devaneio. Da força lhe sobra o abatimento, e da virgindade o meretrício. O contraste entre aquela descrita no Novo Testamento para esta, do presente século, é absurdo e verídico. Temos alguma saída? Qual o antídoto? Qual a solução? E é sobre estas questões que ouviremos do pastor Enoque Lima uma porta de saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez esta igreja, a contemporânea, trilha rumo ao inferno. Envolvimentos com politicagem, maçonaria e muito dinheiro permeiam o que deveria ser impenetrável. Boa palestra a todos. É com o senhor pastor Enoque Lima. Bom, boa noite a todos. E eu agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui com vocês, com o Max, com a Priscila, no site. Esse canal de comunicação que é muito importante para a gente falar dos assuntos atuais da igreja, o que está acontecendo com essa igreja que nós fazemos parte, né? O corpo de Cristo aqui na Terra e essa instituição religiosa, as denominações e tudo mais. Falando sempre numa perspectiva escatológica. É um pensamento, é uma visão dentro de uma realidade bíblica que é do fim dos tempos, que é do fim do mundo. A gente tem falado sobre isso, né? Essa realidade do nosso planeta Terra, que ele tem um prazo de validade vencido. E essa é a grande verdade. E eu, na verdade, me preocupo muito, Max, porque parece que a igreja não está importando com isso. Parece que está tudo bem, né? E que não é tão grave a situação, né? Parece que nós vivemos um momento em que a igreja não percebe essa realidade espiritual que está sobre essa terra. Sempre existiu sobre esse planeta uma ação maligna, demoníaca, muito forte, espiritualmente falando. E nós, como seres humanos, não temos acesso a esse mundo espiritual, graças a Deus por isso, mas ele é uma realidade, é um principado, uma potestade, tanto que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, que existe uma guerra espiritual, que nós temos que ter armadura espiritual, toda uma vestimenta, né, toda uma arma espiritual, o capacete da salvação, a espada, né, o escudo, a couraça da justiça, e assim por diante. Esse planeta Terra que está sendo preparado para um governo global, um governo mundial, que é um governo político, um governo religioso e um governo econômico. São as três forças que vão dominar, que dominam hoje a Terra, né? Mas que continuam dominando na mão de um só homem. E como isso pode acontecer?
em tanta diferença religiosa, diferença política, partidária e também econômica. Mas tudo está convergindo para uma realidade global. Hoje, a gente é apenas uma aldeia global através da internet. E cada dia mais o uso da tecnologia, do mundo virtual, das redes sociais, isso faz parte, é comum na vida do ser humano do século XXI. Tudo isso tem uma perspectiva, uma finalidade que é desse governo do anticristo. E a igreja, ela não está à margem disso, ela não está fora dessa realidade, ela vive essa realidade, infelizmente, e está na Bíblia Sagrada, que a apostasia, a heresia, o desviar-se das verdades bíblicas, mesmo estando dentro do padrão religioso atual. É um fato, inclusive foi dito isso pelo Senhor Jesus Cristo, né? O que está acontecendo com a igreja dos últimos dias, o que vai acontecer ainda muito mais com esse povo que se declara cristão, seguidor de Jesus Cristo, né? Essa igreja, que eu já disse isso algumas vezes, usando expressões como que é uma igreja de mercado, mercadológica e pragmática, que vive atrás de resultado, né? Que busca esse crescimento numérico e tal, como se isso tudo fosse uma bênção de Deus, uma confirmação e que está tudo bem, e na verdade tem muita coisa errada aí. E nós devemos sim, viu, Max, aplicar nosso conhecimento da palavra de Deus e discutir isso e trazer para os irmãos essa discussão, até que ponto nós seremos ou somos atingidos, né? E de que forma essa ação prejudica a verdadeira igreja. E como nós devemos nos comportar, qual é a nossa atitude em relação a tudo isso, né? Qual é o nosso papel da igreja, o meu papel, de todo o servo de Deus em relação a esses últimos dias. Dias difíceis. A palavra de Deus diz que serão dias terríveis, dias de tempos difíceis. A iniquidade multiplicada, o amor se esfriando, dias de falsos profetas, dia de falsos pastores, dia de falsos apóstolos, dias de falsos mestres, né? E esse pessoal está onde? Está dentro da onde? Da igreja, da instituição, da religião, do cristianismo. Essa que é a grande realidade. E tudo parece que está tudo bem ou não é tão grave a situação. Infelizmente, existe uma enfermidade no meio da igreja e eu acredito que a igreja está na UTI, né? Na UTI espiritual, precisando urgentemente ser tratada para que não morra muita gente boa e servo de Deus, para que tenha um encontro com Jesus Cristo nos ares. É uma perspectiva escatológica, entenda bem. Eu não estou aqui falando de uma coisa que eu acredito que vai demorar a acontecer. Nós já vivemos essa realidade. E o que eu me preocupo muito eu sempre bato nessa tecla, porque meus companheiros pastores de ministério, a liderança, não atenta para isso, meu Deus do céu. Parece que está tudo bem, então vamos levando a igreja e a vida, né? Mas é uma realidade dos últimos dias. A apostasia se desviar-se da verdade, da palavra de Deus, mesmo estando dentro do sistema religioso. Essa é uma grande realidade. E quem fala sobre isso, criticado, né? Como a gente tem sido criticado, o Max também sofre isso, a Priscila sofre isso, por defender uma verdade do Evangelho. Inclusive, até tenho citado também isso, a questão da defesa do Evangelho e pregar o Evangelho. Será que é menos importante defender o Evangelho, Max? É menos importante você ter o entendimento que esse Evangelho está sendo escarnecido, um Evangelho que é água com açúcar, diluído em mentiras, essa união do santo com o profano, não se define mais o que é certo e errado. Então, a defesa do Evangelho é o quê? É menos importante do que pregar o Evangelho ou faz parte do próprio Evangelho a defesa desse Evangelho? O que é que você diz, Max?
eu converso com a Priscila aqui algumas coisas, e nós utilizamos os comentários de nossos vídeos no YouTube, não como maneira de generalizar, mas um termômetro, para saber como que as pessoas estão. Normalmente os crentes evangélicos, eles se comportam diante de uma crítica ou diante de um comentário que nós fazemos. As pessoas, elas tendem a defender com unhas e dentes aqueles que promovem, os líderes de suas igrejas, aqueles que promovem esta nomenclatura doentia dentro da igreja. As pessoas morrem pelos seus líderes. Então, fica difícil lidar com pessoas ou com gente, ou com algumas questões, quando as pessoas elas não estão aptas, ou elas não querem discutir, elas não querem observar, elas não querem atentar para uma observância nossa. Então, quando a gente olha os líderes, a gente vê os líderes manipulando, os líderes controlando, os líderes ali ludibriando a massa, dá pena. A gente se choca com aquilo. Temos alguns vídeos falando a respeito do Edir Macedo, outras do filho do Edir Macedo. As pessoas vêm e nos ofendem, né? As pessoas criticam ali de uma maneira violenta, como se já estivesse nos condenando ao inferno. Por aí a gente entende que o quanto as pessoas estão doentes e o quanto elas morrem pelos seus líderes, né? Isso é uma espécie de idolatria dentro da igreja. Então, se elas idolatram e morrem pelos seus líderes, então isso denota o quanto estão doentes. Então, pelo menos essa é a nossa maneira de entender e de interpretar os comentários dessas pessoas. Né? Enfim. Sim. Olha, eu gostaria de... Max, eu gostaria de trazer essa reflexão hoje à noite para você que está assistindo a gente aí, que é o seguinte: a igreja, ela vive uma realidade paralela à realidade do mundo atual. Parece, né? Ela tenta viver essa realidade. E nós temos que entender que não tem como desassociar isso da igreja. Ela faz parte desse pacote e ela tem o poder de influenciar esse momento final dos últimos dias, certo? E, infelizmente, quem vive o outro lado da moeda, quem está lá com os privilégios de uma igreja pragmática e mercadológica, vai continuar assim. Vai continuar ganhando o seu dinheiro, ganhando a sua fama, os artistas gospel, o pregador famoso, entendeu? Esse povo todo vai continuar com o seu belo mundo aí. Só que nós esquecemos que a igreja ela é um corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, e a igreja foi preparada, não é para viver aqui nessa terra, não. A perspectiva bíblica da igreja é estar morando para sempre com o Senhor Jesus na eternidade, no céu. Nós temos a expectativa de um dia morar com o nosso mestre, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Certo? Então a igreja não é deste mundo, ela está aqui, nós somos cidadãos do céu. Isso é dito por pregador e tudo mais. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz o que aqui? 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós não somos, a igreja simplesmente não está aqui como uma sociedade, para um bem comum, não. Ela tem uma realidade espiritual e nós não somos dessa terra. A finalidade da igreja, então, enquanto aqui, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus Cristo, salvação de almas, mas nós temos uma expectativa bíblica de morar com o nosso Senhor no céu, lá no céu, certo? Então, como nós não somos daqui, dessa terra, então a gente está num lugar estranho. Esse lugar estranho é um território hostil, esse território da terra, governado pelo Deus deste século. Pelo Deus deste século, pelo diabo, Satanás, certo? Então a gente não pode se iludir que tudo bem, esse mundo está aí, vamos aproveitar, vamos ter. Esse mundo é governado pelo diabo, gente.
Isso não é exaltar Satanás, não. Isso não é falar toda hora do diabo, não. Isso é uma realidade. A gente levanta a mão e declara que Goiânia é do Senhor Jesus. Isso é uma mentira. Ah, pastor Enoque, mas toda a terra é de Deus. Claro que é de Deus. É evidente, tudo que está aqui Deus controla, inclusive o próprio diabo. Só que o nosso bondoso, misericordioso Deus também permite que esse governo, que essa ação diabólica, ela esteja aqui entre nós. Eu disse no começo, vemos uma realidade espiritual de uma guerra espiritual. Não podemos fazer vista grossa para isso, não, gente. Certo? Temos uma guerra espiritual contra um governo, uma ação do inferno. Só que o diabo usa homens para isso. Homem, ser humano, assim como Deus usa os seus servos. A igreja não é desta terra, ela é preparada para ir morar com seu Senhor na eternidade, no céu. Isso não é escapismo, isso não é fugir de uma realidade, isso é palavra de Deus, certo? Então a igreja, ela precisa entender o seu papel de igreja nos últimos dias, que ela vive num território hostil, Max. Um território de um inimigo. Então eu vejo pastores aí abraçados com políticos. Esse ano vai ser um ano político, já é um ano político, né? E o pessoal fazendo acordo, e os políticos nos púlpitos aí, e falando bem de pastor, e aquela coisa toda, e tal. Aí os argumentos bíblicos, que quando o justo governa, o povo se alegra, que Deus não sei o que, tem que orar pelos governantes. Eu conheço todos esses argumentos, e está certo. Só que a igreja não foi chamada, só um pouquinho, não foi chamada para esse papel, desenvolver esse papel. Ela foi chamada como sal da terra e luz do mundo. E ela tem que incomodar esse sistema mesmo. Se não incomoda, tem algum problema, e problema muito sério. Diga. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim, em Mateus 4, versículo 9. Quando o Cristo estava sendo tentado por Satanás, e como uma das maneiras de tentar enganar a Cristo, Satanás oferece. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás simplesmente generalizou o tudo. Ele falou, eu tenho poder para lhe dar tudo. Eu posso fazer acontecer na tua vida, Jesus, tudo. Basta que você se prostre, porque é uma ação, ato de se prostrar, e o adorar. Então existe ali duas ações. O ato de se curvar, que é de se envolver, de se entrelaçar, e o ato de adorar. Aí Cristo, ele simplesmente diz assim, então Jesus lhe disse, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas Cristo, aqui é interessante, que ele não repreende Satanás em nenhum momento, dizendo, olha, esse mundo não te pertence. Cristo sabia muito bem, ele deixou muito bem claro, de que tudo que pertence a esse mundo pertence sim a Satanás. E é por isso, não quero generalizar, mas é de fazer as pessoas entenderem de que essas igrejas midiáticas, essas igrejas mais pomposas, mais ricas, mais luxuosas, são todas elas anticristãs. A maioria, não quero generalizar, quem está nos assistindo aqui, não fique chateado conosco, mas é de mostrar e de fazer entender o enlace dessas pessoas com a artimanha de Satanás. A igreja pobre, uma igreja que vivia à mercê da misericórdia, ela não é a mesma igreja que vive hoje. O que as pessoas não conseguem entender é isso, é que aquele que abraça as coisas de Satanás, que se envolve com as coisas de Satanás, Satanás dá tudo. Envolvimento político, envolvimento midiático, envolvimento com a maçonaria. Tem um comentário no nosso blog, eu vou até falar sobre isso numa próxima oportunidade, acho que é um pastor, um presbítero, não recordo agora, dizendo que eu sou maçom e sou evangélico, e não vejo nenhum problema nisso. Então as pessoas, elas acham que podem abraçar a Satanás, apertar a mão de Satanás e estar participando da Santa Ceia. E, infelizmente, esse é o tipo de envolvimento que Satanás adora. Era só isso.
Então, a gente está discutindo aqui, conversando sobre a igreja do Senhor Jesus na Terra, que é um mistério a igreja. A igreja ela é um mistério de Deus, né? A conversão, a mudança de vida sob a influência do Espírito Santo de Deus não é algo humano. Eu sou um pastor há mais de 24 anos da minha vida, mas eu não converto ninguém. Eu não consigo entrar no coração do ser humano e mudar aquele ser humano. Mas a palavra que eu acredito, que eu prego, essa palavra sim, ela muda. Ela muda o ser humano. Ela transforma a alma do homem pecador em uma nova criatura. Através de quem? Através do Senhor Jesus. Através do sangue dele derramado na cruz. Se a gente for viver o Evangelho como ele está na Bíblia Sagrada, tem muita coisa errada. Muito mesmo. O Evangelho que o nosso Senhor Jesus nos trouxe, ele é diferente desse Evangelho de hoje, esse Evangelho gospel, de mercado, de dinheiro, de tanta coisa terrível que está acontecendo com a igreja pós-moderna, né, no mundo pós-moderno ou no mundo moderno. Então nós temos que primeiro entender o papel da igreja nesses últimos dias, nesse tempo difícil, Não é tempo fácil não, gente. Aí a Terra, o planeta, está sofrendo com a natureza que geme, certo? E a igreja parece que está fazendo de conta que está tudo bem, que está tudo zen, e não tem nada bem, não. Nós vivemos tempos difíceis e que nós não somos aqui dessa terra. E a expressão bíblica para o servo de Deus que tem perseguição, tem luta, tem guerra, certo? Claro que temos uma promessa de vitória, de bênção, mas temos também que entender que existe uma guerra espiritual. Nós não somos aqui desse mundo, estamos num território hostil que é dominado por um inimigo, certo? Por um inimigo. Agora mesmo a Globo mostrou a primeira cena de beijo gay de um homem com homem na TV brasileira. Mas o SBT, uns anos atrás, mostrou uma cena de duas mulheres se beijando na boca. E foi um beijo de quase 1 minuto, não foi só selim, não, foi beijo mesmo. O SBT mostrou isso com duas mulheres. Não houve a repercussão na época como agora existiu da Globo. Até porque eu acredito que naquela época ainda as redes sociais não tinham esse peso de comunicação hoje como existe hoje com rede social e internet. Mas há pouco tempo atrás, não sei se 2 anos, o SBT mostrou duas mulheres se beijando na boca, certo? Mas parece que não foi tão ofensivo quanto agora 2 homens e a primeira cena de um beijo gay. Agora, tudo isso é consequência de um processo, certo? Demorado, que não vem de agora, mas isso aí é um processo que está destruindo tudo que nós acreditamos ser o certo, a verdade da palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Isso vem com um tempo, é um processo de destruição que é de condicionamento. Eu já disse isso aqui. A primeira novela que passou no Brasil, houve um beijo entre um homem e uma mulher que foi um selinho. A novela tinha um nome, A Sua Vida Me Pertence, primeira novela no Brasil. E esse beijo provocou uma reação da sociedade daquela época no sul e sudeste, onde tinha TV, isso em 1951. 1951. Houve uma revolução, houve uma comoção naquele tempo, porque um homem e uma mulher se beijaram, né, publicamente numa TV. E agora está aí um programa Big Brother Brasil desse aí, temos cena de sexo, nudismo e tanta coisa do inferno, e cada dia mais a gente vai se acostumando com isso e está se tornando normal, natural, comum, e não é. E a igreja não cumpre o seu papel de sal e de luz, certo? E, infelizmente, ela não cumprindo esse papel, ela está sendo conivente com o pecado que está sendo praticado pela sociedade atual. E o que a Bíblia diz que serão dias difíceis, que o amor vai esfriar, certo? Esse amor, esse momento de esfriamento, de multiplicação da iniquidade. É um momento que nós vivemos que a igreja precisa tomar posição
do seu papel de igreja e sofrer as consequências por falar a verdade em nome do Senhor Jesus. Então, vivemos num território hostil, gente. Não está aqui num parque de diversão, não. O Evangelho não é um parque de diversão para a gente se divertir, não. Uma realidade de um projeto que existe, que eu venho falando sobre isso, da Nova Ordem Mundial, e que hoje a igreja tem se associado a esse projeto, inclusive faz parte disso. A igreja tem que ser aliciada por esse espírito do anticristo. Ela está sendo aliciada, está se deixando convencer por isso. Não tem mais o dom de discernir os espíritos. E quando alguém fala que a igreja está sendo atacada, que existe um projeto do diabo, isso aí é escapismo, isso aí é exagero, isso aí ficar falando mal e não sei o que e tal. É uma realidade, nós temos que encarar isso como uma realidade da palavra de Deus. E que é uma guerra, que Paulo cita, uma guerra espiritual. Só que são homens usados por espíritos malignos, esses homens dos últimos dias. E a igreja precisa tomar posição, ela não pode ficar omissa. Ela tem que tomar a sua posição de ser sal, de ser luz. Infelizmente, a igreja está acovardando-se. Em nome de quê? Do dinheiro, do poder, do sucesso e desse bem-estar, Max. Há um bem-estar. A gente quer ser querido. Olha, antigamente ser pastor era uma coisa desagradável, era perseguido, né? Pastor era um cargo, entre aspas, ou uma profissão que não é profissão, certo? Que ninguém desejava. Hoje é status ser pastor. Aliás, nem pastor mais. Agora tem que ser apóstolo. Pastor já ficou muito pequeno. Inventaram, então, apostolado aí, e já tem gente que chama de patriarca. Ah, meu Deus do céu, mas que exagero desse pessoal. Patriarca é o pai de todos os apóstolos. Daqui a pouco vai ter que ter semideus, né? Para ficar mais forte do que o patriarca. Deus aí já vai ser um problema, se for Deus. Vai concorrer direto com Lúcifer, né? Ele quer tomar o lugar de Deus. Então, hoje é status ser evangélico, ser gospel, né? E esse evangelho que ele facilita muita coisa, esse evangelho que ele não confronta mais. O evangelho, irmãos, ele é um confrontador por natureza. Por que eu digo isso? Porque ele confronta o nosso pecado. O evangelho não passa a mão na nossa cabeça, não. Ele fala, você é pecador, e você precisa entender que a salvação, que a boa notícia é que, apesar de ser pecador, tem uma salvação para você. Apesar de ser um homem que merece o inferno, você tem uma solução, uma salvação, que é o Filho de Deus, o melhor de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. O Evangelho, ele fala isso, essa é a linguagem do Evangelho. Falar com amor, com alegria e tal, usar de estratégia, tudo bem. Mas eu tenho que dizer, olha, Jesus te ama, mas você tem pecado. E esse pecado pode te levar para o inferno. Esse pecado vai te destruir um dia. Ou não vai? Ou eu estou exagerando, meu Deus do céu? Ou será que isso é coisa da minha cabeça? De um radicalismo, de uma posição muito dura? Ou não existe pecado mais nesse mundo? Max, o que é pecado? O que é pecado? Me responda o que é pecado. Hoje parece que nada mais é pecado. Eu não sei o que é. O que é pecado, hein, Max? Alguém que está participando conosco aqui, tanto aí, responda, manda uma mensagem aí, me diga o que é pecado. Hã? Eu vim de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, que hoje é uma igreja centenária, uma igreja corrompida, com a sua liderança corrompida pelo poder, pelo dinheiro, pela maçonaria, por uma estrutura financeira. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Eu posso falar da Assembleia de Deus, porque eu fui da Assembleia de Deus desde que eu nasci. Aliás, antes de nascer, minha mãe já ia para a Assembleia de Deus e eu estava lá na barriguinha da minha mãe. Para oração, para consagração, para vigília, para momentos com Deus. Toda a tradição religiosa assembleiana eu tenho.
Só lhe cortando, me perdoe. Eu estava aqui falando com a Priscila e enquanto o senhor comentava, e o senhor nos perguntou o que é pecado. E eu fiquei perguntando para mim mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é pecado? O que era para ser pecado, deixou de ser pecado. E talvez, eu não sei, mas talvez eu vá dormir com esse questionamento dentro de mim mesmo. O que é pecado? Eu estava com a Priscila ontem, vasculhando a internet, tal, antes de deitar para dormir. Aí a gente parou no G1. Um pastor nos Estados Unidos, né? O pastor que prega nu. Eu não sei se vou encontrar no nosso Face. Nós compartilhamos no Face. O pastor peladão. Os fiéis, os membros. Desculpem. É porque eu tô vendo a cena do cara pelado. Não, eu não vou colocar aqui porque é caricato, né? Eu não vou fazer isso. Não vou dar esse nome. Mas quem quiser é só ir no meu Facebook, no nosso perfil, Priscila Marcos Paleta, que tá lá, vai no G1 para o pastor nu. Peladão, hein? Aí borraram a imagem da parte genital e tal. Mas o pastor, sem vergonha. Eu falei, meu Deus, o que é pecado dos membros? A mulher com o seio de fora e todo mundo sentado, segurando a Bíblia, e o outro em pé, orando. Isso. Aí a igreja, eu não quero aqui criticar a igreja, sei lá o que é isso, a bola de neve. Max, dá licença aí, só uma parte aí. O que é pecado? Não, termina que eu vou concluir, fala aí. Não é isso, eu não sei nem como concluir. Eu vou dormir com isso. O que é pecado? Então, olha, pessoal, é o seguinte. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Olha, eu sei que tem os tradicionais e os pentecostais, né? Eu sou pentecostal, assembleiana, aquela coisa toda, tá? Então a gente não vai discutir aqui pentecostal ou tradicional e nada disso. Mas eu acredito no poder da palavra de Deus, da Bíblia, que está escrito aqui, gente. Desvia um pouquinho da verdade. É a Bíblia. É só voltar para a palavra de Deus. A gente vai descobrir o que é pecado. O pecado continua o mesmo, do mesmo jeito de antes. Não mudou nada. Nem o pecado, nem o homem, e nem Deus, e nem o diabo. Continua tudo do mesmo jeito. A grande questão nossa hoje é que nós temos tecnologia, tem internet, né, tem todo esse aparato tecnológico e midiático hoje em dia. Mas a situação do homem perante Deus continua do mesmo jeito. E o projeto dele também do mesmo jeito. Jesus na cruz, sangue, ressurreição, morte, salvação, perdão, céu e inferno. Essa é a realidade que nós vivemos hoje em dia. A igreja precisa voltar para duas coisas essenciais, Max. Para a oração e para a palavra de Deus. Quando eu digo oração, pessoal, não é aquele vigilhão que se faz de madrugada, que o pessoal canta umas 20 mil músicas e ora 10 minutos, não. É dobrar o joelho e se humilhar diante de Deus e chorar pelo menos umas 2 horas sem levantar. Mas é uma intimidade sua com Deus, minha com Deus, que vai me levar a um quebrantamento a falar desse Deus que me ama, mas um Deus que quer um compromisso comigo e eu com Ele. Uma vida de oração me leva à presença de Deus, e uma vida de conhecimento da palavra me traz esse Deus para a minha vida diária, para a minha conduta cristã. Agora eu te pergunto, quem conhece a Bíblia? Ninguém lê mais Bíblia hoje em dia, não. É mentira quando fala que lê Bíblia. Poucos leem Bíblia, estudam a palavra de Deus. Pergunta para esse pessoal do WhatsApp aí, do Face, que posta frases e frases, não conhece um versículo bíblico. Infelizmente, nós temos que voltar para duas coisas. Para a oração e para a palavra de Deus. Mas é uma oração que não significa apenas uma formalidade, ou um programa de oração da igreja, mas é uma vida de comunhão com Deus. Você conhece o Deus que você serve? Uma outra pergunta.
Eu perguntei sobre o pecado. O que é pecado hoje em dia? Como a gente vai descobrir o pecado hoje? Lendo a palavra, estudando a Bíblia. Continua do mesmo jeito. O coração do homem é perverso, o homem está desviado de Deus, quem está sem Deus está morto, é escravo desse pecado, não faz o que quer, certo? E esse pecado vai conduzir o homem à perdição eterna, que a gente chama de inferno. E o inferno... o inferno é aqui na terra, pastor Enoque. Você acha que esse calorzinho aqui de Goiás, ou do Rio, do Brasil, se compara ao calor do inferno? Agora você me pergunta, mas como é que um Deus de amor vai me jogar no inferno? Não, Deus não vai te jogar no inferno. Não. Esse Deus de amor te deu uma possibilidade de você não ir para o inferno. A escolha é sua. Uai, você tem possibilidade de dizer assim, não, eu acredito em quem? No Senhor Jesus Cristo, que veio e morreu no meu lugar. Gente, você acha que Jesus veio aqui morrer para nos dar carro novo? Para nos dar casa nova? Só para isso? Então foi uma morte muito fraca. Uma morte muito fraca. Morrer? Não precisava morrer, não, para me dar carro novo e casa nova, não, e roupa boa, não. E nem saúde. Porque mesmo que eu precise hoje de saúde, daqui a mais um tempo eu vou ter que morrer de qualquer jeito. Essa vida aqui é passageira. Para de bobagem. Você que está procurando grana, dinheiro, tanta coisa a mais. Procure Jesus. Naquilo que a Bíblia diz. O Filho de Deus que veio morrer pelos nossos pecados. João 3,16 é o texto áureo, de ouro da Bíblia. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi um amor tremendo, que ele fez o que com esse amor? Ele foi egoísta? Bom, Deus é Deus, não é? Pouco se lixando para Enoque. Não, ele resolveu salvar esse cara chamado Enoque. O que ele fez? Ele entregou o seu melhor, o seu filho Jesus. E como é que esse filho de Jesus veio aqui na terra? Um cara pobre. Jesus não usava carro bom, nem roupa boa, não era famoso. Jesus nunca escreveu um livro, certo? Nunca saiu do seu habitat natural ali no seu país, aquela região onde ele morava. Mas ele mudou a história do ser humano, antes e depois dele. E não é só um histórico. Tá? Jesus da minha vida, ele mudou a minha vida. Eu sou religioso porque nasci na Assembleia de Deus, mas eu sou salvo por esse Jesus. Eu conheço Jesus. E não é arrogância, não. É verdade, porque ele veio para mim. E eu recebi, eu acreditei. Ele se revelou a mim através da sua palavra. E eu criei, eu acredito no poder desse Jesus. Eu acredito no sangue dele, no sacrifício e na vida que ele teve aqui na terra. Não na sua história apenas, mas do que ele vive dentro de mim. Através da sua palavra. Ele diz, venham a mim. Aquele que vem a mim não vai ser lançado fora. Eu vou salvar, vou libertar. Então, você precisa entender que a terra é um território hostil para a igreja. E que nós vivemos um território hostil para a igreja. E quando essa igreja ela está de acordo com esse pessoal que são os hostil ou que são os nossos inimigos, que sejam, problema aí, certo? Hoje é muito bacana, o pessoal vai na Globo e vai no Raul Gil e tá lá o pessoal lá, né, os crentes tirando chapéu para alguém lá, sendo emocionado e tal. Eu, sinceramente, eu fico triste com um negócio desse. Mas aí vem o pessoal do outro lado, nossos irmãos, né? Não, que bacana, a igreja está tomando espaço no meio da mídia secular. Olha, porque o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Ah, não, gente. Você misturar o santo com o profano, só um pouquinho. Daqui a pouco, o Raul Gil apresenta uma mulher mostrando a bunda lá, dançando, e depois o irmão cantando. Ué, o Raul Gil tem hora que falava assim... Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo. Parecendo um pastor. Todo mundo lá. Ô tio Raul, ô seu Raul. O cara é pastor, é? Ele entregou sua vida ao Senhor Jesus. Ele conhece o evangelho que liberta o homem do poder do pecado.
Eu não sei disso, da pessoa dele, do Raul Gil. Mas que ele influencia através do seu programa, e nossos irmãos, pô, bacana, foi lá e cantou, olha, o mundo evangélico está sendo reconhecido pela mídia secular. A gente não precisa disso. Nós não precisamos disso. Fala, Max. Algumas críticas elas vão surgir, acho que é bem comum. Eu queria deixar aqui algo muito bem claro. Antes que o mais afortunado, os lúcidos, os irmãos, os crentes, apareçam para criticar o trabalho, eu quero aqui deixar muito bem claro o nosso posicionamento, até porque tudo que o pastor Enoque fala, eu assino embaixo. Aliás, eu quero deixar aqui um abração para todos que estão participando conosco aqui, especial para o Gilberto, um tempo que a gente não viu o Gilberto. Gilberto, um abraço. Se quiser participar, fique à vontade. Mas o que eu quero deixar aqui muito bem claro é o seguinte: às vezes as pessoas questionam o trabalho do pastor Enoque ou o nosso, que eles falam que você só vem para criticar o trabalho dos outros, que você só vem para falar mal. Não é isso. O trabalho de Cristo, a missão dele, qual foi? Com uma mão, Cristo, ele vinha com um cântaro, ele cedia água. Tanto que ele falou para aquela mulher: olha, aquele que beber da água que eu der jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de água viva. Legal, beleza. Mas com a outra mão, Cristo soava a trombeta. Com uma mão ele matava a sede, levava a vida, e com a outra mão ele denunciava. Ele mostrava o quanto dentro do sistema religioso, o quanto dentro dos templos, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os escribas, todos eles estavam envolvidos a fazer das massas e das pessoas, do gado, 2 vezes mais filhos do inferno. O trabalho do pastor Enoque, e o nosso, é claro, dele, é de denunciar, mas é de levar a vida. Então, antes que você venha com críticas desnecessárias, entenda que o nosso trabalho não é difamar e nem falar mal, mas é de alertar as massas quanto à volta e à vinda de Cristo, que é o mais importante. Porque se você estiver da maneira que está, e enquanto você não tiver um encontro íntimo e pessoal com o Senhor Jesus, a sua salvação ela está em perigo, está em jogo, e você corre um sério risco de ir ao inferno. Então, entenda que o trabalho do pastor Enoque, o nosso aqui nesse Hangout, todas as sextas-feiras, aliás, a Priscila me passou aqui que nós temos mais de 100 páginas em Word dos textos do pastor Enoque. Nós vamos estar publicando a partir de domingo. A partir de domingo a gente vai estar publicando todos os textos do pastor Enoque. Então, eu quero ressaltar e salientar isso. O nosso trabalho é de soar a trombeta e de levar água. Pastor Enoque, é só isso, para que as pessoas fiquem bem cientes do nosso trabalho. Pode continuar. Eu acho interessante, viu, Max? A sua preocupação, ela procede. Ela procede, né? A gente entender o seguinte: estamos aqui para fazer um trabalho de esclarecimento, de trazer luz a uma verdade que ela está aí, certo? Agora, essa questão da perseguição, da incompreensão, eu vivo isso 24 horas praticamente, né? E eu não tenho preocupação muito com os meus críticos, até porque sempre vão existir esses críticos, ou os incompreensíveis, ou que não vão compreender a nossa fala, né, a nossa tese, a nossa defesa da verdade. Infelizmente, isso em qualquer lugar acontece, né? Agora, o que eu quero definir para todos vocês é que eu não sou um homem de deixar nada no ar, certo? Ou uma opção. Existe uma verdade e ela é absoluta. E qual é a verdade? A minha verdade? Não. A verdade da palavra de Deus. Ela não pode ser misturada. Ela não pode ser trocada ou melhorada. Não pode. Tem que ser o que ela é. A palavra de Deus. E Deus não muda. Pode ter tecnologia, pastor pelado pregando, beijo na boca de homem com homem ou de mulher com mulher. Deus continua o mesmo. É um Deus de amor, mas ele tem uma palavra a ser obedecida ou não. Ele tem uma palavra e que essa palavra é fiel e verdadeira.
Se o homem acredita ou não, ele vai prestar conta com isso. Se ele aceita ou não, ora, nos deu liberdade, gente. Você não é obrigado a aceitar o que eu estou falando, não. Desliga o seu computador, sai do Hangout. Não volta mais aqui, não. Agora, a verdade vai ter que ser falada. Ou por mim, qualquer outro. Deus jamais deixará o homem inocente da sua responsabilidade diante dele. Nunca. Deus sempre teve, na sua palavra, homens que falaram a verdade e pagaram um preço por isso. Por falar a verdade da sua palavra. Deus nos ama. Porém, esse Deus que nos ama também tem uma palavra que deve ser obedecida, entendida. E nós precisamos compreender essa verdade dos últimos dias. E a igreja, o papel da igreja, eu disse agora há pouco, como nós vamos descobrir a questão do pecado, o que é pecado hoje em dia, meu Deus do céu. Até um pessoal que está participando conosco pelo Face diz que pecado é, deixa eu ver aqui, pecado é desobediência, é toda desobediência o pecado. Né? Agora, vamos definir desobediência. O que é desobediência? Definir essa palavra desobediência. Tem muita gente que para Deus desobediência é uma coisa e para outra pessoa é outra coisa. Então, nós precisamos voltar para onde? Para a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre desobediência? Sobre pecado? Eu gostaria de ler para vocês que estão nos assistindo agora uma palavra que é um homem de Deus, Leonardo Ravenhill. Não sei se se pronuncia assim o nome desse homem de Deus. Ele escreveu um livro pequeno com uma pergunta, esse livro. Por que tarda o pleno avivamento? Eu recomendo você ler esse livro. Procure na internet aí o livro Por que tarda o pleno avivamento? É uma pergunta. Por que está demorando um pleno, um total avivamento? Que não é um momento de êxtase espiritual, de louvar a Deus, cantar ou falar em línguas estranhas. Uma transformação, uma mudança de vida sob a influência do Espírito Santo. E ele diz aqui nesse livro, eu quero falar sobre o que eu falei agora há pouco, sobre oração, né? O que é oração? A oração não é apenas um programa da igreja, mas é uma vida de comunhão com Deus. E eu vou ler aqui esse texto para você entender a respeito da oração. Diz assim: na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa senhor é desprezada e desdenhada, porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal, entre aspas, da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais. Não quer dizer, porém, que se confunda com preguiça mental. A oração só exige um requisito, a espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar, isto é, a preparação e pregação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética e com exatidão exegética, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua boa memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. Uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, a oração o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine onde expomos nossos talentos. O aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Que lástima é a palavra aqui do autor desse livro.
Então, veja bem, meus irmãos. A gente está orando como deve orar. Existe uma vida de oração ou um programa de oração da igreja? A oração você fala com o seu Deus. Eu perguntei aqui para você, quem é o seu Deus? Você conhece? Você tem convicção da salvação? Tem convicção? Se você morrer agora, se eu morrer agora, eu vou para onde? Para o céu ou para o inferno? Ou existe um estado intermediário que vai me dar uma segunda chance depois da morte? Hã? O Deus é tão bacana, tão legal, que no final da história ele vai renovar tudo e a gente está salvo. Como é que fica tudo isso? Né? Então, nós temos que, como igreja, entender o momento que nós vivemos, o nosso papel. E a oração, como disse aqui o autor, ela toca o que é atemporal, o que é eterno, ela toca Deus. E eu tenho que falar com esse meu Deus. E uma oração não é uma prática religiosa apenas, não. A oração é você estar no meio da rua, está orando, está em casa, está no quarto, está trabalhando, estudando e está falando com o seu Deus. Você conhecer o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Ah, pastor, eu conheço. Tive uma revelação de um anjo com espada de fogo. Bacana, também acredito. Mas conhece a Bíblia escrita, a palavra escrita por ele? Sabe o que está escrito no Salmo 23, no Salmo 91? E daí? Só? Você sabe que tem muitos salmos bacanas na Bíblia? Você sabe que existe o Salmo 90, que vem antes do 91, é óbvio, né? Quem está lá no Salmo 90, você sabe? Quem escreveu, Max, o Salmo 90? Ah, Davi escreveu vários salmos, né? E o 90, quem foi que escreveu, hein? Você sabe? Estudou. O que é salmo? São cânticos. A gente perdeu a melodia, a harmonia, mas tem a letra dos cânticos aí. Salmo não tem capítulo, como foi a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Não existia isso antes, né? E salmo não tem capítulo, cada salmo é um salmo, né? Não é uma divisão em capítulos. Quantos livros tem a Bíblia? 66, na nossa versão evangélica, né? Protestante, 66 livros. Por que tem 66 livros, não tem mais ou menos do que isso, né? E porque nós obedecemos cegamente essa palavra, né? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, não tem partes de Deus aqui. É 100% Deus. Tudo, cada vírgula, cada ponto, cada frase, cada palavra, cada texto, é a palavra de Deus. Eu não duvido. E alguém duvida, mas a Bíblia foi escrita por homens. Exatamente. Você queria o quê? Foi escrito por cavalo, por cachorro? Por um animal? Tem que ser por homens mesmo. Falando uma linguagem humana, uma linguagem que eu entenda que é a palavra do humano, do homem. Deus usa homens para falar com o próprio homem. Ele pode até usar um animal de vez em quando, como fez que usou um jumento lá com um profeta lá, né? Mas temos que conhecer o nosso Deus. E não é um conhecimento de um congresso, não é um conhecimento de um vigilhão de oração, não é um conhecimento de uma pregação de um pastor pela internet, que faz a gente sorrir pra caramba, o cara é muito bacana, poxa, que mensagem. Quando eu quero sorrir, irmão, sabe o que eu faço? Eu coloco aqui umas mensagens de um pastor bacana, o cara é bacana, legal demais. Nossa, mas eu dou cada gargalhada. Não, ele fala bacana, beleza, ótimo. Mas e aí? E depois do sorriso? E depois da piada? A minha vida cristã no meu dia a dia, a minha comunhão com esse Deus. Eu conheço o Deus que estou servindo. Eu entendo qual é a sua mensagem, a sua palavra. Eu entendo o seu querer. Qual é a finalidade de ser cristão nessa terra? De abençoar outras vidas, de compartilhar ou repartir o pão. O que é que nós podemos fazer como igreja do Senhor Jesus? De viver um evangelho que é verdade, de abençoar o próximo, de orar, de compartilhar. A gente fala muito de ajudar alguém, mas é muita hipocrisia. Ninguém quer ajudar ninguém em nada. Cada um quer saber de si, muito egoísmo. Cada um cuidando da sua parte, Deus por todos. O evangelho ele é diferente. Ele reparte o pão, a comida. Ele tem interesse na dificuldade do outro, numa oração, numa bênção, numa visitação. Agora mesmo conversando com uma pessoa pela internet, ela me disse que não recebe visita de nenhum pastor.
Uma pessoa que não vai mais numa igreja, não tem um pastor que vai visitá-la, um irmão em Cristo vai lá na sua residência, na sua casa. O que está acontecendo com esse amor cristão que a gente fala tanto aí de Deus e canta tanto sobre Deus? Então é necessário a gente refletir sobre o papel da igreja nos últimos dias e nesse contexto da volta do Senhor Jesus, da nova ordem mundial, para que ela cumpra o seu papel, orando a seu Deus. Você sabe o poder que tem a oração? Não, a oração não tem uma varinha mágica, né? Não tem que ter uma fórmula mágica. A oração é um contato seu, pessoal com o seu Deus. É uma intimidade que você tem com Ele. Ora, se eu gosto de alguém, eu quero estar perto desse alguém, quero conversar, quero compartilhar da minha vida. Ah, eu amo a Deus, bacana e tal, mas vou viver aqui minha vida conforme o meu pensamento. Não, conforme a palavra de Deus. Então, entenda isso, igreja. O princípio do cristão, de conhecer o seu Deus, tem que orar, se ajoelhar. Isso não requer ter conhecimento de nada. Apenas você se humilhar diante dele, desse Deus todo-poderoso que nos ama. E reconhecer que ele é soberano, que ele é eterno, que ele é amor e misericórdia. Mas também é um Deus de justiça e juízo, que vai julgar os homens. Ou vai ficar do jeito que está? Você acha que vai ficar do jeito que está? O que você acha mais? A igreja vai continuar nessa caminhada de apostasia, essa liderança corrupta. Eu citei nome aqui porque eu conheço. Eu sou pastor, eu conheço o bastidor da igreja. Eu não estou falando uma coisa que é ouvir dizer, não. Eu sei da corrupção, do amor ao dinheiro, da mentira, dos interesses escusos, malignos, da sujeira debaixo do tapete que existe nas igrejas hoje em dia. O pessoal não ora mais, não busca a Deus, não tem interesse de santidade, mas de manter o seu comércio, o seu ganha-pão, de manter escravo esse pessoal em cima de dinheiro, de uma troca com Deus, de grana, de benefício, de saúde e tudo mais. Isso não é o evangelho verdadeiro, não é. Não foi assim. A gente viveu o evangelho verdadeiro, tem que olhar para quem, Max? Quem é o exemplo do verdadeiro evangelho? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu não quero viver segundo o Senhor Jesus. Então deixa de ser crente, velho. Vai servir outra religião, seguir outro Deus. Ele falou que nós temos que ser imitadores dele. Paulo falou, imitador de Cristo. Então vamos imitar igual Paulo imitava Jesus Cristo. Agora, quem é o Senhor Jesus? O que ele representa na sua vida? Esse homem que veio aqui nessa terrinha nossa, ele esteve aqui, gente. E ele morreu por nós. E não foi uma morte qualquer, não. Foi uma morte terrível. Max, você sabe o dia que você vai morrer? Já sabe o dia que você vai morrer? Ou nem pensou nisso ainda? Você sabe como é que você vai morrer, Max? Estou falando você, mas eu falo de mim. Eu não sei que dia que eu vou morrer e nem a forma. Será que vai ser de acidente de carro? Será que vai ser como? Eu não sei. Esse homem chamado Jesus, ele veio aqui para morrer, em propósito de morte terrível. Ele sabia como seria a sua morte, o dia da sua morte e a forma da sua morte, que foi profetizada por homens, inclusive Isaías. Isaías falou dessa morte. Como cordeiro mudo ia para o matadouro. E ficou calado lá nesse matadouro, ficou quieto, aceitou essa morte. Em troca de uma salvação de um cara chamado Enoque, de um homem pecador que não merece nada desse Deus. Então o Senhor Jesus, ele veio aqui para morrer. Será que esses televangelistas teriam coragem de morrer? Hã? O que você acha? Os apóstolos de outro teriam coragem de deixar os seus aviões, deixar suas mansões aí. Será que teriam coragem de fazer isso e morrer por alguém? O que você acha, Max? Então, às vezes, o pessoal vem criticando, porque tem... Inclusive, eu não gosto muito de me explicar, não. Eu vou me explicar, não. Aceita se quiser, meu irmão. Agora, está aqui a palavra de Deus. Estamos nos últimos dias. Atenção, isso é profético, é bíblico. Jesus está voltando. Pronto. O que está acontecendo com a igreja? Ela está desviada.
mesmo estando no sistema religioso evangélico gospel protestante. Precisa acordar para uma realidade espiritual da Bíblia Sagrada, de uma vida de oração que leva à santidade, que leva à separação. O que é santidade? Que a minha igreja, Assembleia de Deus, confundiu muito tempo atrás com costume de tradição e de roupa. Pastor, o que é santidade? Me permita fazer uma pergunta. Eu gostaria de perguntar para o Gilberto, ele está aqui na sala, mas eu acho que ele não vai querer participar. O Gilberto é um dos caras assim, mais centrados e mais sensacionais que eu já conheci. Um cara muito inteligente, só que modesto, não quer participar. É um direito dele. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, pastor. Aonde que entra aí a falta de discernimento espiritual? Porque enquanto o senhor falava aqui, parece que vai criando uma caricatura na minha mente, a gente vai formulando imagens, e uma delas era o Silas abraçado com o candidato aqui no Rio, que eu esqueci o nome dele agora, o Lindbergh, abraçado com Serra, o Edir Macedo com a Dilma, o Samuel Ferreira com o Michel Temer, o Manuel Ferreira com o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, com o Sérgio Cabral, Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. A gente vai olhando essas coisas e vendo a igreja mais doente, a igreja menos sadia, menos preocupada com o pecado. Aí a gente vê a crescente apostasia. Mas com a crescente apostasia não entra a falta de discernimento espiritual, o discernimento de espíritos. Porque as pessoas hoje, elas veem esses camaradas nos púlpitos fazendo palanque, e o Gilberto aqui, eu não quero falar muito sobre o Gilberto, não sei se eu tenho permissão para isso, mas ele já foi da igreja de um grande pastor. Saiu de lá há alguns anos, algum tempo. E as pessoas vêm abrindo os olhos, uma ou outra ou duas. Mas a grande maioria está presa dentro do sistema religioso ainda. Voltando à primeira pergunta que eu farei, e certamente que eu vou dormir com ela na cabeça. O que é pecado? Envolve-se, então, a falta de discernimento espiritual? Me responda. Olha, pontuar o pecado, a gente pode cair naquele erro de sempre, né? Pecado, adultério, prostituição, é fumar, é beber, fumar, pecado que segundo a teologia, né, o nome lá original é errar o alvo, e é isso e aquilo outro, né? Apesar de que nós precisamos pontuar sim também, pecado isso, pecado aquilo, segundo a palavra de Deus. A gente pode até discutir um programa só sobre a questão do pecado, né? E pontuar a questão, o pecado é isso, segundo o que a Bíblia diz, certo? Agora, essa união, essa parceria da igreja com o mundo, ela é condenada pela Bíblia, Max. Pela palavra de Deus. Deus não chamou, vou citar o nome aqui, o pastor Silas Malafaia para estar envolvido com qualquer político que seja. Não, senhor Silas. E nem qualquer outro pastor. Nem o Samuel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira, não foi para isso, tá fora. E o Silas fala claramente que não, que a igreja, porque nós também, eu sou um homem que tem que votar, eu sou um cidadão da terra, não sei o quê. Ele está usando indevidamente passagens bíblicas. Ele, a pessoa dele, o DNA dele, ele tem que votar, mas usar a influência política, poder de pastor que ele tem, está errado. Ele, como cidadão, tem o direito de votar, pagar imposto, certo? E fazer o que ele quiser como cidadão desse mundo, naturalmente. Mas como representante de uma igreja, de uma entidade religiosa, que tem um povo que segue as suas ordens, ele está errado. Ele não pode, agora eu vou... Ele sabe, porque a influência lá, política, não é só uma questão de colocar um homem de bem no governo, não, gente. Para com isso. Você tem uma questão toda de
interesse pessoal, interesse ministerial, interesses e interesses atrás disso aí. Será possível que a gente não enxerga isso? Né? Ah, mas é melhor que o justo governe. Que justo? Qual justo? Me diz aí o justo. Me fala, o cara entra na política, se corrompe, rouba, mente, se estraga todo, o cara até entra crente, talvez, lá dentro do Congresso Nacional, mas vasculha a vida do homem lá, mano. Se ele não tem lá, não pega propina, dinheiro, não entra em esquema. Infelizmente. Ou eu estou exagerando, Marcos? Ou você que está me ouvindo está achando que eu estou exagerando? Entendeu? Vai lá um cara que é crente lá e prega a palavra de Deus. Vai ser escorraçado. Não fica, não. Não, porque é luz, incomoda a treva. É natural, é da natureza a luz chegar e a treva ir embora. E a igreja, ela é sal, ela é luz, ela tem que incomodar o sistema. Agora, é evidente que se um servo de Deus se propõe a ser político e tudo mais, que ele lá tenha o cuidado de continuar a preservar a sua vida moral, mas não usar isso, usar a sua religião, sua fé para se promover e ganhar dinheiro ou poder político que seja. Mas, infelizmente, essa liderança que eu estou citando o nome, está usando a Bíblia de forma errada. O Silas é muito esperto para fazer isso. E manipula o povo. Ele sabe que tem um povo na mão. Ele sabe, gente. Ele sabe que tem gente que ouve a voz dele, que vai... Inclusive, quando ele está abraçado com esse pessoal aí, Marcos, ele vai ter que vender esse curral fechado com esses eleitores aí. Essa que é a grande verdade. Entendeu? E o político que abraça o Silas está abraçando cada membro daquela igreja que sabe que vai ter que voltar lá. Porque depois tem reunião de pastor, viu, gente? Atenção, hein? Nos bastidores. Chama toda a sua pastorada e fala, ó, fechamos com um candidato tal. Viu? Fechamos com fulano. Agora você vai levar o povo lá para votar nele. Porque ele vai nos beneficiar nisso, e nisso, e nisso. Aí o cara vai na frente da televisão e fala que ali, porque tem que colocar um cara que é bacana, que é do governo. Todo mundo hoje do governo está envolvido com o anticristo. Se não estiver envolvido, vai se envolver, porque esse governo está sendo preparado para assumir, tomar posse da terra. Um governo político, entendam isso, pelo amor de Deus. O governo anticristo é um governo político, de homens organizando toda uma estrutura política, pastor, de religião. Só uma observação, não vou demorar rápido. O senhor falou dos líderes abraçados com os políticos. Eu lembro que em 2010, 4 anos atrás, na correria para presidente, isso foi super engraçado. A Dilma com o Crivella, ou o Crivella com a Dilma, aqui em Caxias, no Rio de Janeiro, de manhã, fazendo carreata. À tarde, ela foi para Madureira, com o Manuel Ferreira, e à noite ela estava no centro de Macumba, pedindo voto. Isso é super engraçado, para não dizer que é uma vergonha, para não dizer que é algo demoníaco, satânico. Então, e na outra vez, está o Feliciano, com uma, acho que camisa da Dilma, fazendo propaganda dizendo, tô com Dilma, tô na benção. Ah, na época da Dilma, lá, da Dilma, na época da eleição da Dilma aí, ó, liderança do estado de Goiás, grandes igrejas de Goiás. Estou citando Goiás porque eu sou aqui de Goiás, tá? Sou pastor de Goiás, até pouco tempo da convenção do Ministério de Madureira, minha carteirinha, meu número, meu registro na convenção. Então, eu não sou um pastor, assim, jogado ao vento, não. Tinha o meu registro lá e tal. Os caras de Goiás, os mais importantes, todo mundo apoiando Dilma. Belém do Pará, pastor da Assembleia de Deus apoiando a Dilma. O bispo Manuel Ferreira, cara de pau apoiando a Dilma. E quem que vai votar na Dilma, meu irmão? É os caras da igreja, são os crentes, os irmãozinhos. Só que todo mundo ganha o seu dinheiro, ganha o seu poder, a sua importância dentro do sistema. E a igreja está aí do jeito que está, indo de mal a pior. Gente, será que eu estou exagerando? Me fala aí, por favor. Alguém entra aí e me diz, pastor, não, para, você está exagerando, isso aí é coisa da sua cabeça, Deus é bacana, vou fazer o show gospel aí, e o cara...
Ah, converteu o cara aí, no show gospel agora, o cara está convertido. Será? Está convertido? O que é conversão? Me diz uma coisa. O que é converter? É mudar apenas de rótulo? De nome de igreja? Há uma mudança dentro do coração dessa pessoa? Eu não posso julgar o ser humano. Eu também sou ser humano. Não estou fazendo aqui o papel de juiz, não. Mas eu sou obrigado a falar segundo a palavra de Deus. O cara vem e fala, tô aí. E o testemunho, e a vida, e o fruto, como é que tá? Esse evangelho verdadeiro transformou aquele coração e mudou aquela vida completamente? Então, infelizmente, a igreja está indo para um funil do fim dos tempos e pouca gente vai passar por esse funil. Não sou eu que estou definindo isso, estou dizendo isso, tá? Se é aquele aqui outro que vai, eu não sei. Só que vai apertar mais ainda. E como igreja que nós somos o sal e a luz desse mundo, nós temos o papel de continuar obedecendo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler palavra, gente. Para de besteira. Vai ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia e não compra aquela Bíblia cheia tanto de comentário, não. Tem muita besteira em comentário aí. É a Bíblia, essa aqui é a Bíblia verdadeira. A verdadeira, irmã, aquela que está lá só a palavra de Deus. Esquece esses comentários. Cuidado com esses comentaristas aí. Muita gente fala besteira dentro da Bíblia lá, e aí o pessoal que não lê Bíblia confunde aquele texto com o texto sagrado, que é apenas uma análise do homem. Apenas uma observação, uma coisa até cultural, histórica até. Compra uma Bíblia, vai ler a Bíblia devagarzinho, vai estudando, vai comparando e tal. Hoje tem tanto estudo bacana na internet também, cuidado com isso também, muita besteira. Mas procura conhecer a palavra do seu Deus, meu irmão. É pura, é verdadeira essa palavra. Ora, não, pastor, mas eu não consigo entender a Bíblia Sagrada. Então Deus foi o quê? Incapaz de falar a linguagem do homem? Deus é incapaz de nos mostrar o caminho através da sua palavra escrita? Então, se a Bíblia é tão difícil assim, é necessário ter um pouco de paciência, um pouco de estudo e analisar o que está escrito na palavra de Deus. E essa palavra vai mudar seu interior. Ela vai entrar na sua vida, porque é o que ela é mesmo. Ela é espada, ela corta, ela muda, ela toca na gente. A primeira coisa que a Bíblia mostra para a gente é que a gente é pecador, que a gente é falho, que nós somos imperfeitos, que nós temos um defeito grave chamado pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, não passa a mão na nossa cabeça, não. Ela mostra um Deus de amor e de misericórdia, mas ela mostra a gente pecador e que precisa de um Salvador chamado Senhor Jesus Cristo. Que esse evangelho... Pessoal, você não tem que pagar um centavo para ser crente, não, nem para ir para o céu. Você nem é obrigado a entrar numa Assembleia de Deus, numa Batista, numa Mundial, numa Universal. Não. Entregue seu coração para quem? Para Jesus. Onde é que Jesus está, hein? E qual igreja que ele vai estar? Ou denominação? Onde é que Jesus está? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Nós nos reunimos aqui em nome do Senhor Jesus, então ele está com a gente aqui. Aqui está a igreja. Essa é a igreja. Eu vou me reunir na casa do irmão aqui e orar, Senhor, nós estamos aqui em teu nome, Jesus. 2 ou 3, ele já está lá, ali está a igreja. Sem placa, sem nome, sem dízimo, sem oferta. Ali é a igreja. Isso é igreja. O que é igreja? É púlpito, é cadeira, é microfone, é liturgia, de levantar a mão ou baixar a mão, de ter gravata ou paletó? Não. Pode até fazer parte do sistema religioso, que eu não estou condenando, não. A igreja é o corpo de Cristo na terra, aquele que é salvo através da confissão de seus pecados, arrependimento, conversão. Conversão. O que é conversão? Eu vi uma definição uma vez, que essa definição é a que eu creio. É a mudança total de vida sob influência do Espírito Santo de Deus. Quem influencia? O Espírito Santo, que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele está aqui conosco, o Espírito Santo. Ele que faz a obra. Eu posso falar aqui 10 horas, se ele não me usar, ele não vai convencer o coração do homem. Se ele
Ele tem que usar a minha vida como instrumento que sou de Deus. Então, meu querido, entenda o papel da igreja dos últimos dias. Você é a igreja. Pastor, eu não estou indo em nenhuma denominação, recentemente estou em casa. Você continua sendo igreja. Meu Deus, não pode ser heresia. Não. Vai lá na China. Olha lá se tem alguma placa de Igreja Assembleia de Deus lá. E tem gente reunida em casa. Quem mandou esse povo se reunir? Tem alguma convenção que mandou? Tem algum pastor que está lá mandando esse povo reunir? Que eles nem têm Bíblia lá, que fica lá catando papel para ler Bíblia Sagrada com medo do governo. Pelo menos era assim um tempo atrás, não sei se mudou. Será que Deus está olhando para aquele povo lá que tem Jesus, que recebeu Jesus no coração, que ama o Senhor Jesus e que foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus e creu nesse Senhor Jesus? O que o ladrão na cruz fez para ser igreja? Ele acreditou. Um ladrão, olha, segundo Mateus, os 2 ladrões estavam lá zombando de Jesus na cruz. Não foi só um, não. Primeiro foi os 2. E de repente um resolveu ficar calado e começou a falar: Senhor, olha, o Senhor tem misericórdia de mim, me salva aí. E ele disse o quê, o Senhor Jesus? Agora mesmo, meu filho, você vai estar comigo no paraíso, daqui a pouquinho. Aguenta aí. O outro não, continuou zombando de Jesus. Qual é pegou carta. Tem que ter uma carta, porque se não tiver ligado no céu, na terra não está ligado no céu. Como é que fica esse negócio? Eu já ouvi demais isso aí, quando eu era menino até. Olha, se não tiver pegar carta e pegar não sei o quê, aí não vai mudar de igreja, denominação, né? Inclusive a Assembleia de Deus nasceu de uma rebeldia da Batista. Porque Batista na época era tradicional, não acreditava no Espírito Santo, esse negócio de falar em língua é coisa de demônio. Aí vieram 2 missionários cheios do Espírito Santo, falam língua estranha lá no Belém do Pará, foram expulsos da Batista. Aí nasceu a Assembleia de Deus com 100 anos de existência aí. Como é que fica esse negócio todo aí? Então, o que é a igreja? Defina a igreja. Me defina a igreja. O que é a igreja do Senhor Jesus? É essa placa da minha igreja aí? O que é a igreja? Eu posso me reunir hoje à noite, na minha casa aqui, mais 2 pessoas, em nome do Senhor Jesus, e ali pregar o evangelho, pegar a Bíblia e pregar, e alguém fala assim: peraí, Enoque, eu concordo com você tem razão, eu quero esse Jesus. E eu fazer uma oração para essa pessoa, ela tem que ir lá na placa lá para receber a salvação? E quando Deus chama um homem para fazer a obra dele, e fala assim: você vai fazer minha obra. Quem foi que chancelou, quem deu carimbo do pastorado de Paulo? Respondam. O apóstolo Paulo, que era um homem extremamente religioso, zeloso da lei de Deus. Quem que deu a chancela? Quem que deu o carimbo? Olha, você agora é um apóstolo. Você agora é um pregador. Você agora é um pastor. Quem deu? Foi Pedro? Me responda. Foi João? Os homens que andaram com Jesus durante 3 anos e pouco? Os 12? Foram. Eles foram lá e falaram assim: olha, agora, Paulo, você vai ser um apóstolo, tá bom? Agora você vai e faz a obra de Deus. Quem foi, o Max? Que entregou apostolado na mão do Paulo? Houve, antes de qualquer coisa, uma organização humana que foi lá e decretou: você agora vai ser um apóstolo. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, gente. Ele teve um encontro. Jesus foi lá nele e falou assim: meu filho, larga de perseguir. Você está contra a verdade. E ele ficou cego temporariamente, depois foi curado. E Paulo passou por um processo diante de Deus para ser o homem que ele foi. E Paulo fez o que foi feito. Nós conhecemos bem a história de Paulo. Inclusive, se todos os apóstolos que estão hoje em dia fizeram o que Paulo fez, está todo mundo com um problema muito sério. Paulo, ele era considerado perturbador da ordem pública. Ou não? Paulo era considerado um homem perigoso, um perturbador. Já vem esse cara perturbar a gente aqui. Paulo, ele incomodava os reis. Uma vez ele pregou tanto um rei que falou assim: ô Paulo, você quer me convencer da sua mensagem? Ele falava de quem na sua mensagem? Do Senhor Jesus. Então ele falou: me sigam, vocês, me sigam, ou venham o meu exemplo, que eu estou vendo o exemplo do Senhor Jesus. Mas esse evangelho hoje em dia, infelizmente, é um evangelho que esqueceu de Paulo, da vida que Paulo teve, da vida que os
Os primeiros apóstolos tiveram. Ah, pastor Enoque, mas agora vivemos um outro contexto, uma outra realidade. Qual a realidade? O pecado é o mesmo, o homem é o mesmo, Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo. Qual a realidade? Tecnologia, conforto de ter energia elétrica em casa, água encanada em casa, conforto de ter um ar-condicionado ou um ventilador nesse calor terrível, de ter agora estrada asfaltada, não tem mais chão, não tem mais poeira tanto como tinha antigamente para Paulo andar, de ter transatlântico, ter avião para andar e tal, carro com ar-condicionado. Isso não quer dizer nada. O homem continua o mesmo, é a mesma situação. Um contexto social, a permissividade, a tolerância com o pecado, irmãos, continua, infelizmente. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, temos que nos levantar com a palavra. Eu não sou daqueles que criticam e vão lá contra a pessoa, o ser humano. Não. Temos que amar o ser humano como Jesus amou. Mas não aceitar a prática pecaminosa, inclusive quando hoje o beijo gay e tal, muita gente ficou, porque aquilo outro. Irmão, a mídia, ela é maligna, é do diabo a mídia. Ou você acredita que não? Quem são os donos dos impérios tecnológicos e midiáticos? Esses caras são crentes? Eles amam Jesus, eles estão orando e jejuando? Ou todo o programa da mídia é voltado para destruir os valores da família? Vamos parar e pensar. O cara que domina na mídia, quem é esse cara? O que ele faz? Como é que ele procede na vida espiritual dele? Aqui em Goiás, houve um tempo uma reportagem sobre o programa Fantástico da Globo. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo. Atenção, hein? Eu não estou condenando quem vê Fantástico, não, tá? Programa da Globo. Um programa de notícia, de variedade. Uma revista eletrônica semanal no domingo à noite, o Fantástico. Na sala, na produção do Fantástico, estava lá um altar com São Jorge, com Iemanjá, com vários tipos de deuses lá. O que é que uma sala de uma produção de um programa que tem fins jornalísticos, de entretenimento, que é uma revista eletrônica, o que é que esse altar faz nessa sala desse pessoal? Uma sala de produção, quer dizer, o pessoal se reúne para discutir o programa durante a semana inteira. Estão lá naquela sala e cada um vai discutir como é que vai fazer o programa, a gravação e tal, pauta e tudo mais. E estava lá um altar aos orixás e aos ídolos. E aí? Por que tem que ter isso aí na vida desse pessoal? Porque a crença deles influencia no que eles vão dizer, ou que eles querem levar isso para frente. Querem levar a mensagem de forma oculta, subliminal, até mesmo na cara, aí, como eu estou fazendo hoje em dia, falando e destruindo os valores da família. Então, infelizmente, a mídia é um instrumento do diabo, é uma ferramenta de Satanás. Pode ser usada pelo evangelho, como agora usando na internet, também no programa de televisão para o evangelho, ok. Só que, infelizmente, é uma realidade, eu não posso negar isso. Não posso fugir dessa realidade. Agora, o nosso papel como igreja, irmão, vamos voltar para a oração. Oração simples, sincera diante do nosso Deus. Vamos amar esse Deus e conhecer o Deus através da oração e da palavra dele, do conhecimento do que ele diz na sua palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma liberdade em Cristo implica num comportamento que é esse de um novo nascido, aquele que nasceu de novo. Ele não vive mais como o padrão do mundo, ele vive de forma diferente. O novo nascimento é algo totalmente espiritual que parte de Deus. Apenas eu prego e falo a verdade. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nasceu da água e do Espírito, que a Bíblia diz. Nós precisamos entender essa realidade e viver isso. E não ser hipócrita, mentiroso, religioso, gospel, qualquer coisa a mais. Um evangelho que é verdadeiro, que muda o coração do homem. Chega de hipocrisia, gente. De tanta religiosidade aí. Não, eu sou evangélico, eu sou gospel e tal. E na hora do vamos ver com a comunhão com o seu Deus. O que Deus quer de você? Me responda. O que Deus quer do homem? Deus quer me dar um carro novo. Bacana, eu preciso. Eu quero viajar num carro bacana. Deus quer me dar uma casa nova. Vai me dar também. Ok, mas esse Deus é tão mesquinho, tão medíocre, para me dar só isso. Só isso. Porque dentro do carro novo, daqui a pouco passa aquele cheiro de carro novo e eu vou ficar triste de novo.
Daqui a pouco aquela casa nova, com muito móveis bacana, eu vou chegar lá e não preenche meu vazio. Não enche a minha alma aquela casa nova. Ah, o meu cartão de crédito tem tanto de limite lá. Não vai adiantar, você pode comprar o que você quiser. Daqui a pouco aquela alma está vazia de novo. Ela quer mais, ela quer mais. Então Deus não é tão mesquinho, tão pequeno, para apresentar apenas um carro, uma casa, ou uma boa vida nessa terra. Ele quer encher aquilo que nós temos, que é um vazio dele mesmo. Que nós perdemos lá no Jardim do Éden, a comunhão com ele. Deus quer retornar, Deus quer restaurar essa comunhão que nós perdemos com ele. E através de quem essa comunhão? De uma prática religiosa? Essa comunhão através de uma conduta religiosa? Não, de uma intimidade com ele. De uma intimidade através da oração e da sua palavra escrita e também revelada. Se você quiser falar comigo através de um anjo, em um sonho, ele fala também. Não sou incrédulo em relação a isso. Deus quer restaurar a comunhão dele com o homem. Através de quem? Do Senhor Jesus. É simples assim. O Evangelho é isso. Através de... Eu acredito no Senhor Jesus. Eu entrego minha vida a Ele. Eu digo, Senhor Jesus, entra no meu coração e muda o meu coração. Ele vai mudar. Traz a luz. Traz o entendimento. Efésios capítulo 5. Está lá dizendo assim: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Cristo te iluminará. Mas eu preciso despertar, levantar e receber essa luz de Jesus Cristo. É claro que é uma ação dele, ele que propõe isso. Ele que faz, irmãos, Deus faz tudo por nós. Tudo. Agora nós temos como a consciência, a liberdade de escolha, de decisão, de dizer, não, pastor Enoque, bacana essa mensagem, mas deixa para lá. Eu vou seguir minha vida. Tá bom, meu irmão, siga a sua vidinha aí, daqui a 80 anos você vai para o céu ou para o inferno. Aí vamos prestar conta diante desse Deus que nos deu uma oportunidade, que nos deu o melhor dele. Irmão, você sabe quantas horas Jesus passou na cruz? Ali sendo morto. Tudo que ele sofreu não foi uma coisa assim, poética, apenas uma coisa mítica. Não. Foi real. A carne, a dor que ele sofreu foi terrível. Ele foi pregado 9 horas da manhã na cruz. Ele foi morrer 3 horas da tarde. 6 horas passou numa cruz. 6 horas. É esse o evangelho que nós temos que pregar. Um Cristo crucificado, mas depois um Cristo que ressuscitou, que venceu essa cruz. Que venceu o poder do pecado e do diabo. Que diante de Deus ele pagou a nossa culpa. Tem gente que pensa que Jesus Cristo veio pagar para o diabo. Ó, Satanás, está aí o meu servo que está preso pelo pecado, me dá ele de volta, toma aqui. Não, ele foi pagar o preço para Deus. Para Deus, Senhor, está aqui o preço do meu sangue, do meu sacrifício pela vida do Enoque. Ele vale muito para mim, então eu morri e está aqui esse preço. Então, nesse momento, a justiça de Deus ela é plenamente satisfeita. Plenamente satisfeita. Através de quem? Através do Senhor Jesus. Porque quando Deus me olha, Ele vê Jesus na minha vida. Ele vê o sangue do Cordeiro sobre mim. Eu estou ali em Jesus, seguro em Jesus. Não é na minha religião, não é no meu pastorado, na minha carta de pastor, no meu registro de pastor. Antes de ser pastor, eu sou um servo. Eu fui salvo por Ele. Agora, cabe a mim uma responsabilidade maior do que alguém por aí afora. Mas eu acreditei em Jesus. Jesus me ama. Eu amo o Senhor Jesus. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, eu amo o Senhor Jesus. Porque Ele salvou, Ele entrou dentro de mim. Ele mudou, Ele preencheu o vazio que nada preenche e que todo mundo tem esse vazio. O cara é rico lá de Hollywood, é famoso, mas tem que usar droga para ser feliz. Tem que usar remédio pesado para conseguir dormir, porque não consegue. O cara é bonitão, é sarado, a mulher isso e aquilo e tal. Não é feliz. Dinheiro, casa, mulher, carro, mansão, não traz felicidade. Mas é o mundo materialista e a igreja muito, muito materialista, consumista, pregam um evangelho que tudo vai ser bacana. É o evangelho clean. Oi. O Revelação Final, ele quer fazer uma pergunta.
E ele faz assim: mediante a tanta corrupção da fé e um iminente governo mundial, qual deve ser o papel da Igreja neste contexto atual e o vindouro? Eu vou responder com as mesmas palavras que eu disse desde o começo do nosso programa de hoje, até antes disso. Sal e luz. A igreja, ela é sal, ela é luz. Ela não pode se conformar com esse mundo, com o sistema desse mundo. Quando ela se torna sal, ela tem que ser diferente. Transmitir essa diferença através daquilo que ela é. É do DNA da igreja ser diferente. É dela ser diferente. Não é porque ela é melhor do que ninguém, não. A igreja, ela é diferente porque ela é um organismo contrário ao sistema do mundo. Ela nasceu através do Senhor Jesus. Então, porque ela veio do Senhor Jesus, então ela tem que ser diferente igual o Senhor Jesus é. Até hoje. Então, o papel é cumprir aquilo que ela tem que ser, sal e luz. Agora, se eu sou sal, eu vou ter que incomodar alguém, provocar sede nas pessoas, provocar desejo de ter a água da vida, que é o Senhor Jesus. Se eu sou luz, eu vou incomodar as trevas. Não vou me conformar nem moldar segundo o padrão das trevas, não. Então, nós precisamos nos colocar como igreja, que é o papel de ser sal, de ser luz, de ser um organismo diferente do que é uma religião evangélica ou cristã ou pentecostal, ou gosto que seja. Porque, não, irmãos, vamos estar moldados por esse governo do anticristo. É um governo que tolera, que é misturado, essa mistura do santo com o profano, que não tem mais nada mal. Por isso que eu fiz a pergunta sobre o pecado. O que é pecado hoje em dia? Já foi feito agora em Minas Gerais um bar gospel, barzinho gospel. Lá tem bebida, mas não pode ter bebida alcoólica, mas tem... Não, que bacana, porque é um lugar clean, limpo, o crente ir. Essa ideia, pessoal, eu vou encerrar, que a gente já está demorando demais aqui hoje, mas essa ideia de entretenimento, de uma vida de diversão, ela não é nova, não. Sempre o homem procurou o entretenimento como uma forma de escape da realidade que ele vive, do que ele vive na sua vida diária. Todo mundo chega no final de semana, hoje é sexta-feira, vai para o barzinho tomar cerveja, vai não sei para onde. As casas de prostituição estão todas cheias no final de semana. Uma válvula de escape, de entretenimento, a diversão, o passatempo, de fugir daquilo que o homem é. E o Evangelho, ele produz algo tão novo em você e na minha vida, que não dependemos dessa válvula de escape. É claro que eu tenho que sorrir, brincar, tomar banho de uma piscina, jogar um futebol, sem ter aquela preocupação de ter a concorrência, mas uma forma de diversão apenas. Eu sou um ser humano, tenho que sorrir e brincar mesmo. Mas o Evangelho produz um homem novo. E esse novo homem, ele vive conforme esse Evangelho que eu acredito. Tá bom? Bom, Max, pode falar. Oi. Eu estava aqui ouvindo a Priscila aqui, a gente vai discutindo o que o senhor está falando aqui. A gente fica chocado, né, com a crise que a igreja... A igreja não, que a igreja vai subir. Independente da minha conduta, da minha postura, ou de uma vida imoral que eu leve, ou qualquer um leve, a igreja vai subir. Quem vai sofrer os danos das consequências sou eu. A realidade é essa. Então, quando a gente observa e fica olhando a imoralidade que existe dentro da igreja, pastores envolvidos com política, aliás, eu queria aqui mandar maçonaria. Eu quero mandar aqui um abraço para o Ângelo, para o Davi, para o Gilberto, o Lincoln, o Revelação, o Vitor, e os que nos assistem pelo YouTube. Nós, final de semana agora, nós tivemos presente um culto com a Raquel Elano, né, do site Gospel Mais. Uma mulher sensacional, uma mulher muito fina, muito educada, muito Jesus ela, né, tão transparente, tão criança. E a gente, quando se depara com pessoas como essa, no caso do pastor Enoque, o Gilberto, outras pessoas, que a gente observa e vê o caráter de Cristo, e quando a gente olha para os líderes midiáticos, a gente vê uma distância, né? Um distanciamento, uma coisa tão larga, um buraco tão profundo, um abismo, que quando a gente ouve o pastor Enoque falar aqui uns comentários do lado, as pessoas até felizes,
né? Pô, com sede de estar aqui ouvindo o pastor Enoque, poxa, o pastor Enoque mora longe, mora longe, não é longe, pô, que pena. Então a gente vê que há essa defasagem dentro das denominações, dentro das pessoas, dentro das gentes, né? Que a gente vê que a apostasia se cumpre na vida dessas pessoas, uma falta de comunhão, falta de intimidade, falta de oração, falta de jejum, falta de moralidade, falta de conduta, vazio, bar gospel. Na igreja que nós tivemos lá, não quero falar o nome da igreja, mas com a Ilana, estava lá Gospel Night. Dentro da igreja é Gospel Night. Por quê? Porque é o vazio de Deus. A liderança da igreja promove isso, está levando o vazio. A galera está chegando. A galera, pastor, não vou nem falar isso. Então, quer dizer, aí a galera está chegando. É o linguajar do pastor. Impressionante. São pessoas totalmente previsíveis, porque são sem Deus. Aí quando a gente olha para Gálatas falando dos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aí quando a gente observa, desculpa, não quero estar citando nome, mas infelizmente tem que citar, por exemplo, o Feliciano se importando e se trocando com o site Porta dos Fundos. Como se aquilo fosse ou tivesse alguma maldita importância para a igreja. Que eu vou processar o Porta dos Fundos, eu vou pedir R$1 milhão. Briga política, briga de interesses, briga por dinheiro, briga por favorecimento, uma igreja doente, líderes doentes, pessoas envolvidas com maçonaria, gente da pior espécie possível. A gente fica engasgado. A idade é essa, engasgado. Então, quer dizer, por que Cristo morreu? Cristo morreu em 3 anos? Por quê? Se ele viveu 33. Por que não mataram Cristo com 25? Por que não mataram Cristo com 20? Por que mataram Cristo aos 33, em 3 anos, a partir dos 30, que começou a perseguição? Porque ele começou a falar. Por que a igreja não é perseguida? Porque não abre a boca. Porque é conivente e se favorece para manter e manuter nisso as prerrogativas, as jogatinas, os seus objetivos, os seus interesses, a minha televisão. Eu lembro, pastor, que não é novidade aqui talvez seja para um ou outro, mas eu fui do aniversário de 22 anos. Mamãe, em 1992, se não me engano, na Copa da Record, naquela loucura, todo mundo sabe que membro de igreja universal louco, só falta dar um pouco o couro cabeludo, porque eles arrancam tudo e convencem as pessoas a dar o seu dinheiro. Mamãe, naquela época, lá, vendeu algumas coisas dentro de casa, porque o Edir Macedo disse, olha que nós vamos comprar a Rede Record, que vai ser uma emissora evangélica que vai lutar contra as imoralidades da Rede Globo. E o que é a Record hoje? Não é a mesma coisa que a Globo? Ou até pior? Eles reclamam que o BBB promove o homossexualismo, a promiscuidade. Beleza, mas a Fazenda promove o quê? Você pega programas idiotas da Rede Record, novelas idiotas da Rede Record, minisséries ditas evangélicas idiotas da Rede Record. Você não vê programa evangélico, você não vê a mensagem de Deus sendo levada, você vê apenas takes. 1 hora aqui, 1 hora ali, de manhã, ou bem cedo, ou de madrugada, mas no horário nobre, não existe programação. Sim. Max, sim. Eu vou pontuar aqui uma coisa em relação ao Bispo Macedo, o seguinte. O Bispo Macedo está desviado, se um dia foi crente. Esse homem hoje é um homem usado pelo poder da nova ordem mundial. Entendeu? Esse templo de Salomão, esse dinheiro gasto, toda a estrutura da Record, infelizmente, está fora daquilo que a Bíblia diz, do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Tá? Então, o Bispo Macedo é um homem desviado da verdade, da palavra de Deus. É um herético, é um apóstata. Assim como o Bispo Noel Ferreira. Também. Estou dizendo o nome porque eu posso provar e não tenho medo disso. E a gente precisa pontuar. E eu vou pontuar. Quer dizer, é isso aqui. Agora, me questiona. Como é que eu posso dizer que está apostatado ou não? Se é apostasia ou não. Vamos para a Bíblia Sagrada.
É o evangelho isso? Esse procedimento é a palavra de Deus? É isso que nós precisamos hoje em dia. Definir isso. E eu nunca fui diferente do que eu sou hoje. Eu sempre defendi essa verdade e vou defender. Sendo necessário citar isso aí. Esse procedimento totalmente maligno dessa liderança de igreja hoje em dia, desse evangelho que está sendo pregado e falado hoje na mídia, principalmente mídia gospel, evangélica, como se diz por aí afora. Então, eu vou encerrar aqui minha participação, né, Max? Hoje, dizer para vocês o seguinte, que nós estamos numa guerra espiritual. Eu não estou brincando quando eu falo isso aqui. O Enoque fala no Hangout na sexta-feira e depois eu viver a vida dele. Não, é 24 horas. Eu sei o que estou dizendo, tenho convicção do que estou falando e vivo isso 24 horas. Prego a palavra de Deus conforme o que é me ordenado. Segundo a palavra de Deus, o procedimento que devo fazer. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Apenas eu creio na palavra de Deus. E quero viver essa palavra segundo a misericórdia do Deus que eu amo, que me ama. E que eu sirvo, que conheço esse Deus. Não é um Deus distante, apenas religioso, de uma prática religiosa. É um Deus presente na minha vida, que cuida de mim. Que faz coisas que eu não entendo. Que mexe em coisas que eu não posso mexer. Mas que eu tenho responsabilidade de falar. E não posso me mentir, porque também vou cair no mesmo pecado. O pecado não está desses erros, infelizmente. E isso faz parte de um projeto da nova ordem mundial, do governo anticristo. E a igreja não pode ver isso. Ela tem que ser sal e ser luz. E ela vai sofrer a consequência de ser sal e ser luz. Nesse mundo hostil, quem domina o mundo não é o que você está pensando aí não, tá? São todos envolvidos com a nova ordem mundial. Então, ame ao Senhor Jesus. Procure conhecer o Deus que você serve. Fique só nessa prática de domingo de noite no culto, numa igreja, depois vai comer pizza, não. Tá bom, vá numa igreja e coma pizza, mas conheça o seu Deus, ué. Entenda que Deus é esse que você serve. O que ele quer de você? Ele não vai te enquadrar dentro de um sistema religioso e falar, olha, só vale até aqui. Se passar disso aqui, não pode. Quando eu defendi o nome do Senhor Jesus, na época do Reverendo Moon, contra o Reverendo Moon, eu fui muito acusado. Você está batendo no ungido do Senhor, que não pode, não sei o quê. Então, vamos deixar o ungido fazer o que ele quer. Ele vai acabar com a igreja, vai arrebentar com o resto que tem. É assim que a Bíblia diz? Quem é ungido do Senhor? O que significa ser ungido de Deus? Usa muito lá Davi, que não tocou em Saul. É totalmente diferente aquele contexto da vida de Davi com a pessoa de Saul. Dois reis vivos. Deus ungiu Saul, o cara era rei. Depois ungiu o próprio Davi, rei também. Olha, esse Deus é incoerente? Que Deus é esse? Por que ele não matou Saul para depois ungir Davi? Deus ungiu Saul, rejeitou Saul, mas deixou o cara vivo. Depois vai ungir Davi. Está lá. Dois reis. Davi era ungido. Hein? Davi era rei. Só um rei sem reinado. Não estava na prática do seu reinado ainda. Então tem muita coisa que precisa analisar segundo a palavra de Deus, tá? Não é o que eu acho, não. O que a Bíblia diz a respeito disso. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo aí. Ore por nós. Ore. Acesse aí meu Facebook, Pastor Enoque Lima. Meu e-mail. Pode pegar meus contatos, estou à sua disposição. Ore por nós, que Deus nos dá graça para fazer a obra dele. Não é fácil. Não é. Mas é importante fazer. Se eu não fizer, Deus levanta outro mais maluco, mais doido que eu e faz. Então eu vou fazer isso. Vou continuar fazendo o que eu acredito. Não sou o dono da verdade, mas o meu Deus, ele é o dono da verdade. Ele é o Senhor da verdade. E eu quero seguir esse Deus da verdade. Não um Deus de faz de conta, de mentirinha, que me dá só coisa boa, mas um Deus de salvação eterna. A vida eterna.
E enquanto aqui viver, ter essa comunhão com Ele, mesmo com todos os meus pecados, com todas as minhas dificuldades, ter comunhão com Ele e amá-lo, segundo o amor que Ele tem colocado no meu coração. Deus te abençoe, Marcos. Deus abençoe a Priscila, abençoe a todos vocês que participam conosco aqui toda sexta-feira. Se Deus permitir, voltar na próxima sexta. Tá? Eu não sou e não estou aqui falando de companheiros e pastores, estou citando, a Bíblia diz, e eu não sou homem de guardar a palavra, viu? E não tenho medo, não vou pedir desculpa para ninguém, não. Vou ter que prestar conta do que eu estou dizendo para Deus, lá na eternidade. Ele vai me falar, vem cá, ó. O que você falou naquele dia lá no Hangout, lá com o Max? Senhor, pega a gravação aí, vamos ver aí. Eu falei isso, isso e isso aqui. E Deus está dentro de mim, do meu coração, Ele sabe o que eu estou dizendo. Eu não estou vendendo uma ideia. Eu não estou vendendo um pensamento. Eu não quero te passar uma ideia minha. Eu estou falando que Deus está dizendo, segundo a palavra dele. O que é a verdade da sua palavra? É só isso. Agora, cabe você crer ou não. Acreditar nessa palavra, amar essa palavra, obedecer a esse Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu quero lhe pedir algo em particular, mas eu sei que é de todos aqui. Que o senhor ore por nós. Alguns aqui já pediram oração para o senhor aqui no chat. Aliás, eu acho que esse foi não tenho certeza, foi um dos melhores hangouts que nós já fizemos, até pela participação das pessoas aqui. Ore por nós estaremos orando pelo senhor. Quero agradecer a audiência no YouTube, que foi bem legal, as pessoas assistiram a palestra. Foi muito proveitoso. Eu quero encerrar aqui o hangout com o texto que eu iniciei, que eu quero deixar para a reflexão de todos. Diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Marcos 1:41. As palavras poderosas foram repetidas inúmeras vezes. Esta é a vontade de Cristo: limpar, sanar, curar, transformar, fazer acontecer a santidade. Como se não bastasse tantos exemplos advindo do Mestre, 2000 anos depois de sua morte e ressurreição, a igreja escolhe ser enferma. Nunca se viu tantas loucuras promovidas por aquela que deveria ser santa. Mas por que tal sandice? A desnecessidade tornou-se evidente e perde-se o valor. Vivenciamos a caricatura do abominável, da tristeza e da desolação. O corpo vivo agora padece e geme seu próprio devaneio. Da força lhe sobra o abatimento, e da virgindade o meretrício. O contraste entre aquela descrita no Novo Testamento para esta, do presente século, é absurdo e verídico. Temos alguma saída? Qual o antídoto? Qual a solução? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez esta igreja, a contemporânea, trilhe rumo ao inferno. Envolvimentos com politicagem, maçonaria e muito dinheiro permeiam o que deveria ser impenetrável. Quero deixar para os irmãos essa reflexão, agradecer mais uma vez a todos que participaram. Quero aqui deixar um abração a alguns aqui que eu já não vi há muito tempo, quase anos aqui, Gilberto, Revelação, aos que têm participado conosco sempre, o Davi, meu amigão do peito. Agradecer demais por esse hangout, Pastor Noah, que foi muito proveitoso. É um vídeo que já está disponível no YouTube, que é para ser visto, revisto, compartilhado por todos. Serve de alerta, serve para que a gente amadureça quanto às nossas atitudes, quanto à nossa maneira de se portar e portar diante de Cristo e de fazer valer o sangue dele derramado na cruz. O que nós vemos hoje, com a igreja midiática, aliás, bem lembrado pelo Gilberto a respeito do Murdoch, onde envolvimentos maçônicos, satânicos, envolvimentos de interesses políticos vão fazer e tem feito a igreja ficar doente. São Bíblias por R$1.000, R$900, são contribuições através de carnês, através de cheques, através de depósito bancário. A igreja, ela virou mercantilista. E essa igreja mercantilista
vocês sabem o que acontece com ela. Jesus e o Azorrague de Cordéis. Deus abençoe e até o próximo Hangout, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu vou finalizar... Eu gostaria de... Sim, pode falar. Oi. Eu quero agradecer o pessoal que está participando, viu, gente? O pessoal às vezes manda mensagem para a gente e eu não falo no ar, mas obrigado pelo grande carinho. É importante a sua participação, tá? O Marcos, que coordena aí do Rio de Janeiro todo o programa, mas obrigado ao Gilberto, a Revelação Final aí, o Vitor, Davi Santana, muita gente que estou vendo aqui, né? Estão participando, quem já entrou, já saiu, já foi embora, mas ouviu um pouco da palavra. Vocês vão orar pela gente, o pessoal aqui de Goiânia, né, os pastores aí conversando com a gente pelo Facebook, dando a sua opinião, falando sobre verdade, inclusive eu quero convidar aqui de Goiânia falando sobre essa realidade. Sei que é difícil falar desse assunto porque é complicado mexer nessa área, mas é necessário, né? Eu agradeço o carinho de vocês. Então, ao Max e a Priscila, que são, né, pessoas que estão no meu coração aqui mesmo e não vai sair nunca, viu, Max? Max e a Priscila é um casal que Deus colocou na minha vida. Já tem aí a mão da Priscila, né? Você está devendo você aparecer no Hangout, viu, Priscila? Mas quer fazer com certeza. Hoje eu não falei não, mas eu fiquei me segurando aqui para falar. Pois é, a Priscila é uma mulher de profeta, né? E eu tenho um carinho mesmo por vocês. Esse pessoal me liga aqui em casa, pergunta se eu estou passando bem. Isso é muito gostoso, é muito bom sentir o carinho de vocês, né? A gente não está fisicamente presente, mas espiritualmente sempre está via internet e telefone. Então, Deus abençoe vocês, o carinho de vocês, o amor de vocês pela minha vida e pelo meu ministério. Gente, só deixar registrado aqui que o pastor Enoque, ele é nosso pastor pessoal, é nosso amigo, companheiro, é o nosso pai na fé, ele nos ajuda, ele contribui com o nosso crescimento e desenvolvimento, e agora está ajudando a gente nesse trabalho pelo blog Priscila Maxwell Palheta. Gente, Deus abençoe, até sexta-feira que vem, às 20 horas.